E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, minha gente, abrindo a live de hoje, eu vou tratar sobre o tempo, uma reflexão, como disse, um tanto quanto fora da curva, porque eu não apresentarei o tempo aqui sob nenhuma perspectiva clichê, e eu faço já chamando a atenção de todos vocês para um hábito nosso que talvez seja um bom indicativo do quanto nós nos relacionamos mal com o tempo. Só que no caso aí, essa nossa forma ruim ou precária de relação com o tempo tem a ver com a nossa incompreensão em relação ao que é efetivamente o tempo e como ele, tempo, ou onde ele, tempo, se enquadra no quadro de nossa existência. Vou tentar traduzir de forma mais objetiva, falando propriamente desse nosso hábito, que é o da soneca. Todos os despertadores têm um tal dispositivo chamado soneca e, em geral, nós o utilizamos de forma abusiva. E isso, claro, por inconsciência da gente, quanto ao que estamos provocando na nossa própria vida. Observe que nós estamos num jogo de dualidades. Nós estamos ou em estado de vigília ou em estado de inconsciência. Ou estamos dormindo ou estamos acordados. A vida determina que seja assim, e não nós. E nós somos olhos abertos dentro da própria vida, diferentemente do sapo que só vive, mas não vê a vida, diferentemente do pombo que tem olhos, tem vida, mas não vê a vida, diferentemente de qualquer outro ente que nos cerque, que esteja em nosso entorno. Então vivemos esta dualidade, vigilância, inconsciência, só que vivemos este jogo conscientes de que ele existe. E se estamos conscientes dentro deste jogo, se podemos perspectivá-lo, concebê-lo, pensá-lo, é porque nós, de certo modo, já temos um poder de decisão, ou poder de decidir dentro deste jogo, ou decidir este jogo. Então, as coisas não são casualidades como nós pensando, nem tampouco elas estão soltas. O que eu quero dizer é que quando nós assumimos um compromisso com nós mesmos de acordar, sei lá, 5 da manhã, e nós acordamos 5 da manhã porque o despertador toca, e nós, por preguiça, e nós, simplesmente porque não estamos tão conscientes deste compromisso, do valor deste compromisso, e nós colocamos então 10, 15, 20 minutos de soneca. O que é que nós estamos dizendo para a vida, uma vez que só nós temos um poder de decisão
neste jogo da dualidade? Estamos dizendo para a vida que queremos mais inconsciência. Estamos dizendo para a vida que sim, ela, grande vida, pode adiar estados de mais consciência para a nossa própria consciência. É claro que você está dizendo isso indiretamente, mas está dizendo. Eu estou pegando aqui apenas um elemento constitutivo de nosso cotidiano. Repare que nesta dualidade inexorável, vigilância versus inconsciência, você tem poder de decisão. E quando este poder de decidir sobre o que efetivamente vale, cai nas suas mãos no momento em que você acorda, você o desperdiça, porque é incapaz de cumprir com um compromisso que você estabeleceu com a sua própria consciência, porque não foi o despertador que determinou que ele tocasse às 5, foi a sua consciência no dia anterior. Então o que eu quero dizer é que os nossos atos de consciência, ou os nossos atos por serem resultados de autoconsciência, estão sempre comunicando à vida o que efetivamente a gente quer. Isoladamente, é um mero acontecimento do nosso cotidiano. Que nada, porra. Eu boto soneca mesmo para ver se eu durmo mais um pouco. Pois é, meu amigo. Por isso que essas lives não são pensadas para pessoas que não têm abertura para entender isso. Agora, se você está aqui, presta atenção nisso. Você está comunicando à vida que você não quer consciência, que você quer mais inconsciência, que você quer mais sonolência. E ela vai entender isso, porque você está, através deste ato, tocando numa estrutura da realidade. É assim que a gente constrói o nosso futuro. Com a superposição de pequenas ações. O futuro de ninguém é construído num único ato. Não. Nós, pequenos, só construímos os nossos pequenos futuros superpondo pequenas ações conscientes. Essas ações comunicam a vida e vão imprimindo nela as imagens por nós a serem conquistadas. Portanto, não ignore ou não desacredite no que eu estou dizendo, porque isso tem base filosófica. Da onde começa essa história a nível arquetípico? Eu estou falando de estrutura da realidade. Professor, isso é verdade? Tem fundamento? O que dá sustentação, o que dá fundamento? Qual é o princípio desta ideia? Está na base de seu significado. Vamos lá. Vamos recorrer à mitologia grega. Já que o tema da live é o tempo. E os gregos têm uma concepção de tempo extraordinária. Vamos lá para a mitologia grega, mais precisamente para a segunda geração olímpica. Para que eu sintetize aqui o que tenho a dizer. Que nós encontraremos lá na Teogonia de Hesíodo, que é o poeta grego que escreveu sobre a genealogia dos deuses. Ele fala de uma divindade que todo mundo conhece, chamada Cronos. Cronos é filho de Uranus com Gaia. Cronos decepa o pênis de Uranus, castra o seu próprio pai
para resumir aqui a conversa, e o falo, e o pênis é mais do que o que nós temos em mente fisiologicamente, é símbolo de poder, é símbolo de domínio, é símbolo de imperação. É por isso que, quando o falo de Uranus é cortado, ele recua o seu poder e, em síntese, permite que o seu filho, que o decepou, assuma o seu poder no universo. Nasce assim a segunda geração olímpica, também conhecida como geração dos titãs. Beleza. Temos então uma temporalidade que é curva. Uma temporalidade que não tem retidão. Vocês vão entender mais à frente o que significa isso. E Cronos, como supremo mandatário do universo, temendo uma profecia oracular de que um filho seu iria destroná-lo, Cronos cria então um expediente de autoperpetuação no poder. Ele devora tudo que vê pela frente. Ele não permite que nada possa permanecer como eterno. Presta atenção nisso. Nós temos inclusive uma imagem muito bonita na pictografia ocidental, o quadro de Goya, que é uma imagem terrífica de Cronos devorando os seus filhos. É aquilo ali mesmo. O tempo devora tudo. Nada permite que se perpetue, senão ele, o próprio tempo. Mas, meu amigo, contra o destino, ninguém pode. O seu filho, Zeus, estou sintetizando, resumindo a história, retorna depois de adulto, porque foi lançado pela sua mãe para não ser devorado pelo seu próprio pai. E Zeus então inicia uma luta junto com os seus irmãos, que foram engolidos inclusive pelo próprio Deus Tempo, pelo próprio Cronos. Inicia uma luta contra Cronos e os outros titãs. E o couro come, como diz na Bahia. E Zeus sai vitorioso, porque, claro, estava munido de um símbolo, de uma arma, melhor dizendo, que é símbolo de uma outra temporalidade. Zeus vence Cronos e a legião de seus tios, os titãs, pelo manejo do raio, o relâmpago, o trovão. Ele usa este símbolo que é o símbolo de... Ele usa essa arma que é símbolo de uma outra temporalidade. No caso, a eternidade. Ô professor, naquela historinha lá que o Hesíodo conta, tá tudo isso que você está dizendo aí? Pois é, meu amigo. Nas entrelinhas. Isso é hermenêutica filosófica. Interpretação profunda do símbolo. Então, nasce aí, no universo, a terceira geração olímpica, que é a geração que deu origem, deu nascimento aos homens. Então repare que isso vai chegar até você na estante. A terceira geração olímpica nasce de uma guerra de Zeus contra os titãs. De uma guerra entre a eternidade versus o tempo cronológico. A terceira geração olímpica, ou o cosmos propriamente dito, resulta de um conflito, de uma guerra, de um entrechoque de duas forças. O não-tempo contra o tempo, a eternidade contra a temporalidade cronológica. E a temporalidade vence. Só que vence, presta atenção, parcialmente. A eternidade vence provisoriamente ou parcialmente, por quê? Porque o tempo está sempre correndo, solto.
Cronos está presente, mas não manda. Cronos está presente, mas não manda. Porque tudo que existe não pode deixar de existir. Isso é uma lei cósmica. Tudo que acontece jamais desacontece. Tudo que acontece jamais desacontece. Para o sapo, nada acontece. Tampouco desacontece. Ele não tem autoconsciência. Agora, para você, as coisas acontecem e não podem deixar de acontecer novamente, porque a consciência humana abriga em si o absoluto, ou a totalidade desta realidade que eu acabei de esboçar para vocês. E é por isso que o mito é a estrutura de comunicação da vida da consciência. A mitologia traduz a vida da própria consciência. Mas vamos para a realidade concreta, pouco a pouco. Repare que o Santo Agostinho, no livro Confissões, precisamente no capítulo 11, produz uma reflexão sobre o tempo que retoma tudo isso que eu coloquei para vocês, só que agora sob a forma de uma argumentação filosófica. E o que é uma argumentação filosófica? Uma argumentação lógico-racional. Então eu já não estou mais no âmbito do símbolo, mas é a mesma ideia, e repare como isso vai chegar até você. Como você, diferentemente do sapo e do pombo, tem a ver com o que aconteceu no mito de Hesíodo, no mito em que se instaurou uma guerra que nunca deixa de acontecer, porque ela está acontecendo o tempo todo. A guerra entre Zeus e Cronos, o seu pai. A guerra entre atemporalidade versus temporalidade. O Santo Agostinho, no capítulo 11, reflete sobre o tempo da seguinte maneira. Algo que, inclusive, você pode fazer junto com ele. Presta atenção. Porque você pode achar que essas coisas não tem nada a ver com sua vida, mas talvez a sua vida esteja bagunçada ou não esteja em ordem porque você não pensa nessas coisas. Fica sendo levado pelas circunstâncias triviais e ordinárias do cotidiano, velho. Para pensar nas coisas que importam, porque a filosofia está aí. Os mitos estão aí, a gente precisa acessar essas coisas. Sobretudo porque se você não acessar isso, amigo, o que a cultura de hoje lhe oferece de bom? Porra nenhuma. Porque é muito lixo, meu amigo, você encontrar alguma coisa boa. Mas voltando, o Agostinho de Hipona, grande filósofo cristão, percebe que o tempo pode ser, claro, traduzido naquelas três realidades, passado, presente e futuro. Isso é dado, inclusive, pela própria gramática. E o Agostinho foi um gramático, foi um retórico, na verdade. Só que analisando cada uma dessas temporalidades constitutivas do tempo, presta atenção, analisando cada uma delas, o que você vai encontrar? Olhemos com os olhos de Agostinho. Ele olha para o passado e percebe, passado é aquilo que deixou de ser. Olha para o futuro e diz, o futuro é aquilo que ainda não é. Então eu usei a palavra ser e a palavra é. Ser e é são indicativos de presente. Então, traduzindo, o Agostinho está dizendo que o passado é aquilo que deixou de ser presente e o futuro é aquilo que ainda não é presente. E aí você pode perguntar, e o presente? O presente está embaixo, está subterrâneo, está subjacente a este fluxo futuro-passado, passado-futuro. Há, então, um fluxo e o presente está por trás. Pergunta, por que o presente está por trás, professor? Porque se o presente estivesse no tempo, ele obviamente seria um instante temporal. Se o presente estivesse no tempo, ele seria um dentre
infinitos instantes temporais. Portanto, ele não pode ser um instante no tempo, porque ele deixaria automaticamente de ser o que é, porque o que está no tempo muda, o que está no tempo se modifica. Então observe que é uma construção lógica, uma construção estruturada linguisticamente. Você pode até falar assim, sim, professor, isso funciona na linguística, isso funciona logicamente, mas e na realidade? E aí, meu amigo, eu vou recorrer ao grande lógico da nossa cultura ocidental, o filósofo Aristóteles, que nos fala em metafísica uma coisa extremamente importante. Ele fala, a linguagem humana dá pistas de como se estrutura a realidade e vice-versa. A linguagem que você usa para se comunicar dá pistas de como se estrutura a realidade. Inclusive, se você quiser levar isso às últimas consequências, você vai abrir a gramática e vai descobrir lá a tal análise sintática, a tal análise morfológica. Todo mundo já estudou esse negócio no ginásio, sei lá, no ensino médio, e todo mundo lembra que a análise sintática, observe, é aquela relação de ordem, de concordância e de subordinação que as palavras têm umas com as outras numa frase. Ou seja, a frase tem uma ordenação própria e necessária, sem a qual ela não consegue transmitir a sua semântica, o seu significado. Você também pode aplicar análise morfológica e descobrir as classes gramaticais. Então observe que em cada frase que você produz em pensamento ou simplesmente a pronunciando com a sua voz, você manifesta algo ordenado. E olhe para a realidade. A realidade está aí, toda ordenada, para você estar me ouvindo e eu aqui falando. É preciso que uma ordem esteja instaurada para que tudo aconteça como está acontecendo. Ou seja, por mais que hajam intercorrências, por mais que o gato mie na live, por mais que haja uma possibilidade da live cair por problemas técnicos, a ordem continua instaurada, você continua me ouvindo, eu continuo falando, o seu móvel continua de pé, sua tecnologia funcionando. Então as coisas continuam organizadas, estruturadas como uma frase que você produziu para se comunicar, porque sem ordem não tem frase, não tem comunicação. Então observe que há uma similitude, uma semelhança, ou para ser mais preciso, um reflexo entre realidade e linguagem. Então se você aplica este princípio metafísico aristotélico no pensamento ou na elaboração filosófica de Agostinho, você vai perceber que, embora isso pareça fazer só sentido na linguagem, ou seja, o passado é o presente que deixou de ser, e o futuro é o presente que ainda não aconteceu, ainda não é, e o presente não pode nunca estar no tempo, porque senão seria algo que deixaria o próprio presente sem constituição ontológica, ele deixaria de ser, ou seja, tudo isso faz sentido também na sua realidade. Professor, eu já estou desconfiando do que o senhor quer me dizer. Então existe, e é isso que o Agostinho está nos chamando a perceber, e é isso que o mito nos comunica, existe então uma camada, uma estrutura, uma base sobre a qual eu organizo a minha existência, embora eu não esteja muito consciente dela, eu estou assentado nesta coisa chamada eternidade. Ou eu estou vivendo um eterno presente sem consciência ou sem saber? Exatamente. Exatamente. A estrutura de sua realidade é o eterno presente. A estrutura de sua realidade é o raio de Zeus. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Zeus. Zeus, Deus. A diferença aí é de uma letra, porque houve uma transliteração de Zeus Pater para Deus, palavra latinizada de Zeus. É a mesma coisa, meu amigo. Ou seja, a estrutura de nossa realidade
a base sobre a qual se acomodam todos os fenômenos de nossa existência, é a eternidade, é o presente eterno. Portanto, o tempo, no fundo, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. E você, tomando consciência disso, pode entender como você pode escapar da prisão que Cronos ainda consegue manter em sua consciência, porque embora você seja Zeus, seja Deus, seja uma imagem e semelhança, você é apenas uma escala disso. Mas há como escapar das malhas do tempo. E como é que eu escapo disso? Ou, professor, de fato o tempo me aprisiona? Meu amigo, olha para como nós lidamos com o tempo nos dias de hoje. Eu só peguei um exemplo de como nós não estamos conscientes de que fazemos sim uma escolha ou uma comunicação à vida, como quando simplesmente não levantamos quando o despertador toca. Mas eu estou me referindo, precisamente, a outras formas de escravização desta temporalidade cronológica. Nós só andamos com pressa, só andamos ansiosos, angustiados. Nós estamos sempre meio que na experiência de que as coisas que nós estamos fazendo não se encaixam na temporalidade que nós dispomos para fazê-las. A gente está sempre em atraso, sempre começando uma coisa e nunca terminando esta coisa que nós começamos. Isso é uma violação, um desrespeito à própria realidade. Começar uma coisa e não terminar, meu amigo, é algo que você não tem nem consciência do quanto fere a sua consciência. Todas essas relações que temos com o tempo fazem com que a gente lide mal com esta divindade. E para que a gente possa, então, escapar, digamos, para a temporalidade que é própria de nossa consciência, que a consciência habita a eternidade, o presente, para que a gente possa instaurar uma temporalidade divina em nós, é preciso que a gente encontre as janelas dentro do tempo, dentro da prisão do tempo, que nos conecta ao eterno, que nos conecta à consciência. E aí você vai dizer assim, isso é abstrato, professor. Não, essas conexões lhe fortalecem interiormente. Toda a relação com a atemporalidade torna a sua alma mais estável, mais equilibrada, mais harmônica. Presta atenção nisso. Eu sei que é abstrato, mas você precisa encontrar essas janelas. Que janelas são essas, professor? Vou dar duas só pelo limite temporal que disponho nesta live. Verdade e beleza. Verdade e beleza. São duas janelas para a atemporalidade. São janelas que nos conectam ao fundo de nossa experiência, ou ao mais fundo, ou ainda ao transfundo de nossa experiência de existir. Quando eu falo beleza e verdade, eu me refiro exatamente ao que você tem em mente. Procurar no dia a dia, no cotidiano, no fluir dos acontecimentos que nos atravessam e nos tornam inconscientes, encontrar em meio às nossas preocupações diárias brechas de beleza, percepção de algo que possa lhe encantar, lhe inspirar. O homem de hoje está viciado em remédio para dormir. O homem de hoje está aos montes, nos divãs dos vários psicanalistas de plantão. O homem de hoje é esta coisa medíocre, porque ele está sendo
consumido, devorado pelo tempo, por Cronos. Ele não tem abertura de consciência para o sagrado, para o divino, para o belo. A gente precisa encontrar isso no dia a dia. Não é na aula de filosofia, não é o domingo, aos domingos quando você vai para a igreja, não. É no dia a dia, é no acordar. Primeira atitude de beleza que você pode ter é do vencer o seu sono. Autorrespeito. Eu combinei que vou levantar 5. Quem decidiu isso foi um de você, consciente, no dia anterior. O que duvida que vai levantar, o que não quer levantar, é uma parte mais inconsciente sua. Então, fazer valer essa decisão, por exemplo, é belo, velho. É um ato belo. Você vai estar diante de uma atitude de autorrespeito. Levanto sim, porque me comprometi, estar de pé. Venço o sono, venço a inconsciência, comunico, registro, imprimo na vida que quero mais consciência. E ela vai entender isso, que você está provocando ela a lhe dar mais consciência. Não é aquela frase popular? Deus ajuda quem cedo madruga. É popular, mas tem implícito aí uma mensagem filosófica. Do mesmo modo, procurar a verdade. A verdade. Não se deixe levar pelas conveniências de seu ego. Não se deixe arrastar pelo pensamento dos outros, da multidão. Não queira ser benquisto a qualquer preço. Não queira ser amado a qualquer preço. Se respeite. E sendo fiel à verdade, à busca pela verdade, seja essa que você percebe em seu coração, no seu íntimo, seja a dos livros sagrados, seja da arte, porque toda beleza é uma verdade. Buscando isso, você começa a abrir caminhos para o atemporal, para o eterno. Porque observe, verdade e beleza, beleza e verdade, são realidades eternas. Não existem aqui no mundo. Toda verdade é uma verdade parcial aqui no mundo. Ela é apenas indicativa de que há uma unidade de fundo, um absoluto a ser alcançado, uma plenitude em vista. E toda beleza é também algo que não é daqui. Você não consegue ver beleza alguma, amigo. Observe, você só vê as coisas participando da ideia beleza. Uma criança bela, um pôr do sol belo, uma flor bela. Como é que 3 coisas diferentes podem ser uma mesma coisa? Somente se esta coisa não for estas coisas, mas que estas coisas participam dela, beleza. Então, a beleza é algo atemporal, não está no tempo. Então, o contato com essas realidades lhe permite aliviar esse devoramento doloroso que o tempo produz em nossa própria vida. Então, observe que, por mais que seja abstrato o pensamento de Agostinho, ao indicar com o seu jogo de palavras que existe um substrato, uma realidade subjacente à nossa consciência, e por mais que seja também muito simbólico, muito metafísico, o símbolo de Zeus e sua luta contra Cronos, por mais que isso seja algo muito fora de sua realidade, não é. Está na estrutura da sua realidade. E a sua consciência, quando se atentar para essas coisas, vai criar na sua vida o que você tanto procura. Vai produzir na sua vida o que você tanto procura. E o que você tanto procura, sabe o que é? É a estabilidade da consciência. É estabilidade, é equilíbrio, é harmonia, é justa medida, é proporção, é coerência. É isso que o homem quer, porque é isso que a consciência busca como meta precípua, como meta final, como meta mais importante. Então, fiquem aí com essas reflexões, pensem nisso e terça-feira mais uma filosofia por trás do mito. Fui muito grato, valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!